Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar e desmontar, peça por peça, o processo metódico de um trader experiente. O objetivo? Entender como é que se encontra clareza e oportunidades de alta probabilidade no meio do que parece ser o caos total dos gráficos de mercado. Pois, essa é a grande questão, não é? A resposta, como vamos ver, não está em ter uma bola de cristal. Está em ter um sistema, um processo, que transforma o caos em probabilidades e as probabilidades numa vantagem. É exatamente esse processo que vamos analisar agora. Este é o nosso mapa. Vamos começar com a visão de cima, a visão macro, e depois vamos afunilando, passo a passo, até chegar ao momento da execução. E vamos cobrir não só a técnica, mas também a psicologia, que é fundamental para que tudo isto funcione. Ok, vamos a isso. O primeiro passo, antes mesmo de se pensar em clicar em qualquer botão, é perceber o contexto geral. É como olhar para o mapa antes de começar uma viagem longa. É preciso saber para onde o rio está a correr. E por que é que se começa com uma perspectiva mais ampla, como a de um gráfico de 15 minutos? É muito simples. É para não nos perdermos no ruído, no constante zumbido dos movimentos de curto prazo. Primeiro, percebemos a direção da maré. Só depois é que olhamos para as ondas. E para entender essa maré, a base de tudo é a teoria de Dow. É um dos conceitos mais antigos e, como a fonte salienta, um dos mais eficazes e muitas vezes esquecidos. Basicamente, se o mercado está a fazer topos e fundos cada vez mais altos, a tendência de alta. Simples. Este é o alicerce de toda a análise. Muito bem, já sabemos para que lado a corrente nos leva. E agora? Agora o jogo é identificar onde, exatamente, a ação pode acontecer. Não se opera em qualquer lugar do gráfico. A ideia é encontrar zonas específicas de alta probabilidade. E para mapear estas zonas, a ferramenta de eleição é o Fibonacci. Ela ajuda-nos a projetar áreas potenciais onde o preço, depois de subir, pode recuar um pouco antes de, idealmente, continuar a sua viagem para cima. Agora, atenção a este pormenor, porque é aqui que a técnica se torna realmente interessante. Em vez de traçar o Fibonacci de uma ponta à outra do grande movimento, a aplicação aqui é muito mais precisa. É de gatilho de reversão a gatilho de reversão. E o que é que isto quer dizer? Significa traçar do ponto exato onde uma pequena tendência mudou de direção até o ponto exato onde a mudança seguinte aconteceu. Este pequeno ajuste aumenta, e muito, a precisão dos níveis. Com o Fibonacci bem traçado, a região dos 50% aparece como a nossa zona crítica, a nossa região de interesse. Não é uma linha mágica, que fique claro, mas é uma área onde as probabilidades começam a pender a nosso favor. É aqui que focamos toda a nossa atenção, à espera do próximo sinal. E isto leva-nos a um ponto absolutamente crucial. Estar numa zona de alta probabilidade não é de todo suficiente para entrar numa operação. É preciso esperar que o mercado nos mostre que a nossa tese está correta. A paciência aqui é uma arma estratégica. A fonte usa uma analogia que é brilhante. Pensem num cabo de guerra. Naquela zona dos 50%, temos os compradores a puxar para um lado e os vendedores a puxar para o outro. A operação só acontece quando um dos lados, no nosso caso os compradores, mostra de forma clara que está a ganhar força. Então, como é que vemos essa confirmação? É um processo sequencial. Primeiro, o preço tem de chegar à nossa zona. Depois, procuramos uma falha simples, que é um primeiro sinal de que a força contrária está a fragicar. E, por fim, esperamos pelo sinal definitivo, a quebra de estrutura. Ok, vamos deixar isto bem claro. A falha simples é como um primeiro aviso, uma luz amarela. O preço tenta ir contra a tendência principal, mas falha e recua. Já a quebra de estrutura, essa é a luz verde, é a confirmação final. É quando o preço quebra com decisão a pequena tendência de baixa que se formou durante o recuo. É o mercado a dizer, ok, estou pronto para voltar a subir. Com a nossa tese confirmada no panorama geral, chega o momento de pegar na lupa e afinar a pontaria. É aqui que a análise de múltiplos timeframes entra em jogo, usando gráficos mais pequenos para obter vantagens estáticas. E este ponto é fundamental. Nunca, mas nunca, se usa um gráfico de 1 ou 3 minutos para decidir a direção do mercado. Essa decisão já foi tomada lá atrás, no gráfico de 15 minutos. Os gráficos mais pequenos servem apenas para uma coisa: encontrar o ponto de entrada com a melhor relação riscos-compensa possível. E é aqui que a magia acontece. Aquela quebra de estrutura que estávamos à espera pode ser quase invisível no gráfico de 15 minutos. Mas quando descemos para o de 3 minutos, de repente o sinal aparece ali. Nítido, claro, acionável. Permite uma entrada quase cirúrgica. Bem, já passámos por toda a análise. Vamos agora à fase final, a execução da operação e, talvez o mais importante de tudo, as lições sobre disciplina e gestão de risco que são a cola que une todo este processo.
Vejam só o resultado desta abordagem metódica. É uma oportunidade com uma assimetria fantástica. Neste exemplo da fonte, o risco que se aceitou foi de 190 pontos, para uma recompensa potencial que era quase 10 vezes maior. É assim que se constrói uma vantagem estatística a longo prazo. A fonte é absolutamente categórica nisto, e é uma lição de ouro. A gestão de risco não é negociável. O valor que se define para o stop loss, que é a perda máxima que se aceita na operação, é o custo do negócio. Se foi configurado para 100, são 100. Fim da história. Se o mercado atinge esse ponto, a tese estava errada, aceita-se a perda e segue-se em frente. Sem hesitar. E a razão para esta disciplina de ferro é evitar o temido dia de fúria. É aquele estado emocional perigosíssimo onde uma pequena perda, mal gerida, se transforma numa cascata de decisões impulsivas para recuperar e que quase sempre acaba num desastre financeiro. Gerir o risco é, acima de tudo, gerir as emoções. Portanto, para resumir o plano de batalha completo, começa-se no macro, identifica-se o local, espera-se pela prova, refina-se a entrada e a governar todo o processo, do início ao fim, está a gestão de risco e emocional. É a prioridade número 1. E tudo isto deixa-nos com uma reflexão final. Esta abordagem ao trading é, na sua essência, um sistema para navegar na incerteza com um plano estruturado. A questão que fica no ar é, para além dos mercados, onde mais é que este equilíbrio entre ter um plano rigoroso e ao mesmo tempo aceitar o imprevisível é absolutamente fundamental para o sucesso? Fica a reflexão.